Nós já recebemos aqui no estúdio, por exemplo, um psiquiatra para analisar as questões físicas, o que ocorre no nosso corpo. E o psiquiatra não foi lá muito esperançoso, hein? Dizendo que não tem pegada muito boa para o corpo. E hoje nós estamos aqui com quem é altamente conhecedor em clima e meio ambiente, analista aqui na CNN Brasil, Pedro Cortes. Pedro, bem-vindo, hein? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Maravilhoso. E já adianto, espero voltar outras vezes. Olha, breaking news aqui. Vamos enviar convites, hein, Pedro? Porque adoramos. Pedro e Pedro. Tudo bem, Duran? Eu sou o xará menos importante. Não. Estou com os Pedros aqui que vieram devidamente combinando de azul. Aqui é a âncora e os Pedros, todo mundo de azul. Que é a cor que a gente gostaria de ver no céu, né? Mas as queimadas estão ali dominando o espaço todo. Pedro Cortes. Horário de verão, basicamente, essa questão, porque economia de energia, ou melhor, economia de dinheiro, porque aí você consegue ter uma ampliação da luminosidade, que aí a galera consome menos energia dentro de casa. Vale a pena? Na atual circunstância vale, sim, porque a gente está numa situação muito crítica em relação ao nível dos mananciais. Nós estamos com um nível, atualmente até, se a gente considerasse hoje essa situação estática, o nível até que ele não seria tão ruim. O problema é a perspectiva para o segundo semestre e primeiro semestre do próximo ano, porque realmente a gente pode ter um período de recarga, ou seja, um período de chuvas, com chuvas abaixo da média que seria desejado. Então, o quanto a gente conseguir economizar, melhor para a gente no futuro próximo, nos próximos meses, no próximo ano, porque isso evitaria da gente usar a bandeira vermelha patamar 2, ou seja, pesaria menos no nosso bolso. Então, melhor isso do que nada, ou seja, se tivesse pelo menos essa alternativa do horário de verão agora, diminuiria o problema. Não é que tornaria maravilhoso o cenário, mas diminuiria o problema. Diminuiria, ele não resolveria o problema, mas ele pode diminuir. Por que isso acontece? Porque a gente tem atualmente uma superposição de consumo do consumo nas empresas, né? Excetuando as indústrias, deixar bem claro, porque a indústria ela contrata energia e dependendo do horário de consumo, ela já sabe que vai ser faturado mais caro ou não. Então ela evita consumir energia nesse horário de pico. E os escritórios, setor de serviços, ele continua funcionando até, por exemplo, umas 8 horas da noite e as pessoas já estão voltando para casa, então há uma superposição desse consumo doméstico com o consumo do final do dia nas empresas. E isso gera um segundo horário de pico. Nosso primeiro horário de pico é no meio da tarde, atualmente, por conta do calor. Por volta aí das 14 horas até umas 16 horas, a gente tem um consumo muito intensivo por conta do maior uso de circuladores de ar, ar-condicionado, né? Isso já vem acontecendo há vários anos. E com essa onda de calor que as sucessivas ondas de calor que a gente pega aí já desde o ano passado, isso fez com que o consumo esse ano ele explodisse. Nós temos o consumo mínimo esse ano, ele foi superior ao consumo máximo de todos os anos anteriores desde o apagão. Então o consumo está muito alto. A gente tem capacidade de atendimento, até na verdade a gente tem excedente de atendimento. O setor de geração eólica, por exemplo, reclama que não tem como escoar toda a energia que eles geram, né? Eles às vezes têm que desligar os equipamentos porque não tem como escoar tudo que eles geram, precisaria de mais linhas de transmissão, ou seja, a gente tem capacidade de atendimento. O problema é que para atender esse pico do final do dia, as plantas solares elas já perdem eficácia, né? Porque o dia vai terminando, então elas param de gerar e aí para suprir essa demanda adicional, no início da noite, se usa mais hidrelétrica e termoelétrica. E aí temos dois problemas. As hidrelétricas é exatamente o problema do nível dos reservatórios. E as termoelétricas pesam no bolso, porque a energia mais cara que a gente tem no país é gerada pelas termoelétricas. Então, se a gente conseguir economizar um pouquinho que seja, já alivia a situação. Pedro, por favor, volte muitas vezes a esse jornal, hein? Porque aqui com essas duas respostas que nós temos do especialista, que fantástico a gente poder, né, Pedro Duran, ouvir tudo isso, porque a gente fica até dividido, porque quando vem o psiquiatra a gente pensa, não, realmente, não tem como, horário de verão fere o nosso corpo. Aí agora, ao ouvir o Pedro Cortes, a gente pensa, não, mas para lá, realmente, a gente tem de pensar em algo maior, né, Pedro Duran? Difícil? É difícil, mas um dos argumentos do governo, Pedro, para poder
inclusive discutir o horário de verão para os dois lados, é uma possível sobrecarga de energia, como você estava explicando, entre as 6 da tarde e as 8 da noite. Isso poderia acontecer se a gente tivesse o sol chegando mais tarde, né? Porque efetivamente, quando você olha para o horário de verão, o que a gente vai fazer é, quem acorda no comecinho do sol, ao nascer do sol, vai acordar de noite, vai acordar escuro. Agonia já. E a gente vai ganhar 1 hora a mais de luz no final do dia. E justamente por conta dessa 1 hora a mais de luz, ali entre as 5, 6, 7, a gente poderia ter uma sobrecarga de energia justamente por conta desse aumento do uso de ar-condicionado, outros aparelhos, as pessoas chegando em casa. Como é que você vê essa possibilidade? Você acha que esse aumento, essa sobrecarga, pode causar algum problema para o nosso sistema energético ou não? Não, eu não vejo dessa maneira porque, na verdade, no final do dia, o uso do aparelho de ar-condicionado, o circulador, já diminui. Então, nós não temos esse perigo dessa sobrecarga adicional por conta do maior uso, da extensão do dia, vamos assim dizer, né? Na verdade, esse pico pelo consumo do ar-condicionado, circuladores de ar, ele se dá mais no meio da tarde, ele vai declinando no final da tarde, quando a temperatura começa a abaixar um pouco. E o que acontece? Quando a gente estende o horário de trabalho, né, a gente ganha esse horário adicional, a gente usa mais a iluminação natural. Então, as pessoas chegam em casa, não precisa acender a luz, né? Ou mesmo os escritórios não precisam acender a luz, tantas luzes, porque tem iluminação do dia. Então, isso representa uma redução de consumo. É claro que isso já não cumpre a mesma função que cumpria no século passado, onde era uma redução importante, diante de todo o consumo, né? Proporcionalmente é uma redução pequena, mas eu digo o seguinte, hoje nós estamos contando centavos e cada centavo importa. Eu sei que quando essa matéria sobe na internet, aí vem o pessoal criticando muito, né? Assim, todos os haters, aqueles que madrugam, nós somos os haters do horário de verão. Todos que não gostam do horário de verão se manifestam, tá? Independente da minha posição pessoal, se é a favor ou contra, é uma situação importante e emergencial para o país. Não significa que a gente vai ter que se adotar esse ano, não significa que vai ter que adotar o ano que vem, tá? Às vezes as pessoas... E o governo já deixou isso um pouco no ar. Não, pode ser, se esse ano não sabemos, mas pode ser que ocorra horário de verão à volta, a tendência maior que seja para o ano que vem, de fato, né? Ou não. Ou não? Se a situação melhora, eu não acredito que a situação de crise ela venha a melhorar para o final do ano que vem. Pelo menos isso deve persistir ainda, principalmente com a entrada do evento Laninha, que deve ocorrer agora no final de outubro. Essa situação ela deve acontecer pelo menos até a metade do ano, ou seja, os reservatórios vão ter problemas até a metade do ano, pelo menos. Agora, se isso persiste, realmente o horário de verão ele acaba sendo necessário. Você estava falando do apagão, o apagão que você se referiu é o do FHC, 2001. Isso, no começo do século. Então tem 24 anos aí de história que a gente nunca usou tanta energia, é isso? Exatamente. O pico de energia esse ano, assim, ele é absurdo. Na verdade, ele começa desde agosto, setembro do ano passado, quando começam essas ondas de calor. Né? E aí, o que eu brinco e falo assim, que a gente não teve um inverno, a gente teve um inferno, né? É verdade. Porque, assim, foram poucos os períodos de frio, né? Temperaturas aqui em São Paulo acima de 30 graus, o que é uma coisa totalmente anormal. Tá? Isso no século passado raramente acontecia e hoje é uma coisa cotidiana, né? Então a gente tem uma nova situação que demanda o uso, para quem tem acesso a aparelho de ar-condicionado, circulador de ar, geladeira e freezer colocado na potência máxima, tudo isso eleva o consumo. E aí a gente precisa buscar meios de reduzir esse consumo, pelo menos temporariamente, até que determinadas soluções estruturais sejam melhor desenvolvidas, como, por exemplo, injetar mais energia eólica no Sistema Nacional de Distribuição. Olha, quantos termos importantes aqui, tanto que a cabeça da âncora fica uma loucura, porque já me interessei pela parte que você disse da indústria, que muda ali um pouquinho, às vezes, da rotina por causa do pico de energia, a questão da gente ter um primeiro pico no meio da tarde, um segundo pico no fim da tarde, essa questão de você ter, de fato, um benefício com o horário de verão, tudo isso eu gostaria de perguntar, mas aí tem mais uma outra coisa que eu vou priorizar, porque no governo passado, e por esse motivo nós não estamos vivendo o horário de verão, a gestão de Jair Bolsonaro, por um olhar técnico, também, pelo menos expuseram um olhar técnico, disseram, olha, não vale a pena. As justificativas que foram dadas, são justificativas também que fazem sentido, Pedro? Porém, entre uma justificativa e outra, ou seja, entre uma tecnicidade e outro olhar técnico,
o melhor seria o retorno do horário de verão? Eu lhe pergunto isso porque tudo é muito politizado, né? A gente não consegue sair da bolha da política, mas quem decidiu não ter horário de verão também estava embasado em questões técnicas. A gente estava numa situação onde isso era realmente possível. Logo depois, isso deixou, assim, até pela pandemia, o consumo abaixa, isso deixa de ser necessário, o nosso consumo não estava elevado, só que logo depois a gente entra numa crise hídrica. Entendi. Né? E aí já era tarde para fazer isso, quer dizer, era uma possibilidade, mas não foi considerada, né? Realmente foi uma decisão técnica e aí cada governo toma as decisões que considera mais pertinentes. Tá? Crise hídrica de 2022. Exatamente. Essa crise, e a atual, a situação hídrica é pior do que aquela. E nós ainda não atingimos o período de maior intensidade na estiagem, porque ele tende a ser agora na primavera na região sudeste, onde nós temos tradicionalmente um clima mais seco e mais quente. Então, infelizmente, a situação ela pode piorar, deve piorar, e no verão nós não vamos ter uma recarga dos sistemas que ficam no centro-oeste, onde nós temos usinas hidrelétricas importantíssimas, a recarga, a chegada de água nesses sistemas não vai ser no montante necessário. Até tem uma dúvida, Pedro, porque a gente vive hoje num ambiente onde a energia ela tem um valor fundamental, né? Quem fica sem luz não consegue trabalhar, não consegue se comunicar. Bate desespero, né? É um desespero completo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a evolução de alguns sistemas de tecnologia. Por exemplo, o próprio celular hoje usa uma bateria lítio, que é um mineral do futuro. Quer dizer, há uma modernização constante desses aparelhos para que eles exijam menos energia para poder funcionar. Independentemente disso, você tem, por exemplo, os carros elétricos agora se espalhando em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nessa curva de ganhos e perdas, a gente pode dizer que cada ano mais o Brasil está consumindo mais energia e aonde isso vai chegar? Porque se o problema já está acontecendo agora, no ano que vem, no outro ano, onde a gente tende a consumir mais energia, o problema vai ser mais grave, né? Olha, a gente tem a felicidade de ter uma pleiade assim, de soluções, né? Uma variedade de soluções para a geração de energia que é muito interessante. Por quê? Nós temos a tradicional, que é a hidrelétrica, nós temos as termoelétricas, que entraram principalmente com mais intensidade de operação pós-apagão. Agora nós temos um crescimento muito grande da geração solar, da geração eólica. Tá? Nós temos termoelétricas movidas a biomassa e investimentos intensivos estão sendo realizados em relação ao chamado hidrogênio do futuro. Né? Então, o Brasil talvez seja o único ou dos poucos países no mundo que tem essa variedade de fontes de geração de energia elétrica. Inclusive, isso é um potencial que deveria ser melhor explorado, porque muitas indústrias querem exatamente ter acesso a fontes limpas para colocar isso no rótulo dos produtos, né? Feito com 100% de energia renovável. Né? Então, nós temos essa característica. Agora, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele faz uma gestão que é complicadíssima. Né? Você imagina você fazer a gestão de diversas plantas, diversas fontes ao mesmo tempo para atender o consumo de um país que é de dimensões continentais. Felizmente, a nossa capacidade de geração ela vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então, não se vislumbra agora nenhuma crise parecida com a do apagão. Tá? O que a gente pode ter é realmente uma questão de não poder usar tanto as hidrelétricas, que é a fonte mais barata que a gente tem, e aí a gente vai ser obrigado a usar mais intensamente as termoelétricas, movidas a gás, carvão, óleo, que além de serem poluentes, contribuírem para o efeito estufa, mudanças climáticas, é a que pesa muito no nosso bolso. É a fonte mais cara que a gente tem, e aí pode ser que a gente chegue na bandeira vermelha patamar 2, e rezo para que a gente não chegue na bandeira de escassez hídrica, que foi o que aconteceu na crise anterior. Tá? Ou seja, né? Vem conta de luz mais cara por aí. Né? Se a gente não tomar as providências necessárias nesse momento, isso realmente pode acontecer. Olha, essa entrevista aqui exemplifica bem. Eu costumo dizer que eu sou uma oportunista quando eu escolhi ser âncora de telejornal. Porque era só para ter oportunidade de ouvir gente inteligente. Pedro, eu agradeço. Sensacional lhe ouvir, porque assim, tem muita gente inteligente no planeta, mas algumas delas têm uma capacidade imensa de explicar muito bem os assuntos e você, assim, faz isso com maestria. Muito obrigada, Pedro. Mais uma deixa para vocês me chamarem com mais frequência. Então fica, boa. Vai ter bolo, brincadeira, bolo a gente só traz aqui escondido. Pedro, o povo proíbe de comer no estúdio, mas a âncora faz absurdos e traz a comidinha escondida. 10h14. Sensacional, hein? Pedro Cortes, analista de meio ambiente aqui da CNN Brasil. Muito bom a gente poder ouvir todas essas informações e compartilhá-las com vocês.